Pessoal, é o seguinte, eu entrei aqui, eu me achei na obrigação de entrar fazer um vídeo. Eu não ia fazer ao vivo, ia gravar um vídeo aqui e ia disponibilizar aqui no meu perfil, mas eu fiquei tão tocado com a situação que eu achei que era melhor e era preciso eu entrar para falar sobre um pouco sobre o que aconteceu ontem no teste de aptidão física da Polícia Civil no Rio Grande do Norte, em que um candidato de Sergipe faleceu. E eu entrei aqui, eu me achei na obrigação, até porque por alguém que já passou por 2 testes de avaliação física e consegui ser aprovado, e eu precisava passar aqui a minha opinião sobre o TAF para as polícias civis e Polícia Federal. Então vamos, antes de tudo, eu quero dizer o que aconteceu. Então ontem teve o teste de aptidão física no Rio Grande do Norte, e um candidato de Sergipe, então olha, só faltava, ele tinha sido aprovado em tudo, só faltava o teste de avaliação física, e ele nos 30 metros, para terminar, dos 2.100 metros da prova de corrida, ele passou mal, teve um mal súbito e faleceu. Foi socorrido e à noite faleceu. Quem faz o concurso para as polícias civis, Polícia Federal e Polícia Militar, tem visto ultimamente que isso tem se tornado uma recorrência. Então, é mais do que necessário, a gente está mais do que na hora de realmente reavaliar essa situação. Será que realmente esse teste de avaliação física ele é de suma importância ou não? Tá? Minha opinião. Quem não concordar, é minha opinião pessoal, ok? Por alguém que pode falar com conhecimento de causa, tá? Que, como eu disse, eu já fui delegado de polícia, já passei por 2 testes de avaliação física, e eu posso falar com maior sinceridade do mundo que eu acho que não é necessário fazer o teste de avaliação física. Eu acho completamente desnecessário que haja para as polícias civis, para a Polícia Federal e para as polícias civis, principalmente, que haja o teste de avaliação física. Muitos candidatos extremamente preparados tecnicamente não conseguem seguir até o final do certame porque são reprovados no teste de avaliação física. Na minha opinião, na minha mais humilde opinião, eu acho que não deve ter teste de avaliação física. Aliás, aqui no estado de São Paulo, desculpa pessoal, no estado de São Paulo, na Polícia Civil, para o concurso de delegado de polícia, o teste de avaliação física, eu acho que ele já não ocorre já há 2 concursos. E muito provavelmente a gente está na iminência, então, da Polícia Civil do Estado de São Paulo soltar o edital para a prova de delegado. E muito provavelmente não teremos também o teste de avaliação física. E nesse ponto eu acho que o Estado de São Paulo tá de parabéns de fazer isso. E principalmente, pessoal, porque a gente está vindo de uma situação totalmente anacrônica, uma situação de humanidade completamente diferente do que a gente vivia há 2, 3 anos atrás, que é o contexto de pandemia do Covid, em que as pessoas elas foram privadas de fazer, por óbvio, para evitar, para conter o vírus, que as pessoas não conseguiam ir para as ruas e se exercitar da forma como que se espera que um candidato se exercite também para a prova de avaliação física. Então, com academias fechadas, com poucos lugares para fazer treinamento. Então, a gente tem que falar sobre isso. E eu peço, por favor, eu vou salvar esse vídeo, vou deixar disponível no meu perfil. Compartilhe esse vídeo, pessoal. Compartilhe esse vídeo. Mesmo que não compartilhem o vídeo, façam vídeos, façam postagens com relação a isso, para que de repente as polícias civis aí, os legisladores estaduais
as assembleias legislativas e também o Congresso Nacional no âmbito que a gente fala da Polícia Federal, extinguam, terminem, acabem com esse teste de avaliação física, pessoal. A gente encerrou ontem, pensem só, foi um sonho que terminou, pessoal. Foi um sonho que terminou desse sergipano. Esse sergipano que foi um herói, foi um guerreiro. Foi um guerreiro, foi até o final. Foi um guerreiro. E foi um sonho que se extinguiu. Além do sonho dele, também tem o sonho da família. O sonho da família que foi embora. A privação do contato com essa pessoa. O que ele não se privou para estar ali naquele teste de avaliação física. E assim, é importante ter um condicionamento? É importante ter um condicionamento. Mas ele é essencial para a atividade policial? Não. Principalmente na Polícia Civil. Eu, na minha opinião, eu não acho que é preciso. Eu não acho que é preciso. Daniel, alguma vez você precisou nadar na luta contra a criminalidade quando você era delegado de polícia? Você precisou nadar? Você precisou saltar tantos metros? Você precisou correr 2 quilômetros na época, lá no TAF de delegado no Rio Grande do Sul, era 2.400 metros em 12 minutos. Você precisou correr atrás de bandido durante 3 quilômetros. Nunca precisei fazer isso, pessoal. O que é isso? Não é preciso fazer isso. Não é preciso fazer isso. Você não precisa ser um atleta para ser um excelente policial. Para ser um excelente policial. E eu digo, as polícias civis e a Polícia Federal, assim atuando, a gente está perdendo a sociedade. Agora, eu digo como sociedade, agora como alguém que já se pediu exoneração da polícia e que precisa, alguém da sociedade, então, que precisa de uma segurança pública, a gente está perdendo muitas pessoas qualificadas, tanto por reprovações aí em teste de avaliação física, quanto também por pessoas que são eliminadas em teste de avaliação física. A gente vê, nos últimos concursos da Polícia Federal, quantos candidatos absolutamente fantásticos, geniais, que não conseguiram ser aprovados no teste de avaliação física. É brincadeira? É brincadeira? Não é, a gente está perdendo pessoas extremamente qualificadas. Agora, não, Daniel, precisam ter um condicionamento. Então é o seguinte, tudo isso vai ser repetido lá na Cadepol. Durante a Cadepol, são 6 meses, normalmente 3 meses ou 6 meses, em que é possível nesse período, com todo o acompanhamento, com uma responsabilidade estatal, acompanhamento de professores ali na Cadepol, que faça então a preparação desse candidato, que já foi aprovado. Porque as polícias, principalmente as polícias investigativas, as polícias judiciárias, federal e civil, o que a gente precisa são pessoas absolutamente preparadas tecnicamente. Tecnicamente. Repetindo, precisamos de pessoas preparadas tecnicamente. A parte física, a gente consegue, lá na Cadepol, a gente consegue, com um tempo, um lapso grande aí, preparar esse candidato. E outra, ninguém precisa exigir que um policial seja um atleta. Não precisa, a gente não precisa de atletas na polícia. Nós precisamos de pessoas compromissadas, que amem, que sonham em ser policiais. É isso que a gente precisa. Então, a gente tem que repensar o TAF. Eu, sinceramente, esse ano eu já vi umas 3 notícias disso. E isso dói no meu coração, mas dói com profundidade. Porque na época em que eu fiz os TAFs, eu vi muita gente ser reprovada, gente boa, gente fantástica. Que graças a Deus, logo depois, sim, depois de tomarem o baque da reprovação num teste de avaliação física, conseguiram ser aprovados em outros concursos. Outros desistiram, caíram em depressão e desistiram. Mas muitos outros conseguiram avançar, conseguiram vencer esse sentimento de frustração, continuaram o estudo e foram aprovados em juiz federal, procuradores da República,
promotores de justiça, juízes de direito, procuradores do Estado, defensores públicos. Agora, então, a pessoa não está preparada para ser delegada, mas está preparada para ser juiz federal, juiz de direito. Convenhamos, pessoal, o que a gente precisa são pessoas preparadas tecnicamente. A parte física, se for realmente, totalmente essencial, o que eu não acho, a gente prepara o candidato durante a Cadepol, mas que também não seja eliminatório. Desculpa estar falando dessa, é um desabafo isso aqui, sabe? É praticamente um desabafo, porque eu lembro quando eu fui fazer o TAF, e eu vou contar um pouco, a gente tá ao vivo, né? Eu vou contar, a gente tem tempo aqui, eu vou contar um pouco para vocês como é que foi. Então eu vinha já estudando há um tempão, né, para delegado de polícia. E eu só estava fazendo o concurso de delegado de polícia no Brasil inteiro. E aí, naquele ano, eu fui aprovado tanto como delegado no Amazonas, e também fui avançando nas fases, né, delegado no Rio Grande do Sul. E eu estava bem acima do peso. E aí chegou para fazer a prova do Amazonas, o teste de avaliação física. Na época, a minha primeira preocupação foi o seguinte: eu estava afastado, estava só me preparando tecnicamente, estudando igual um alucinado. Eu preciso me preparar minimamente. Comecei a fazer um treinamento mínimo, né, sem nenhum tipo de acompanhamento e tal. E fui fazer a prova. Na época eram 2.100 metros, assim como aconteceu aqui na Polícia Civil do Rio Grande do Norte. Na época, a Polícia Civil, eles decidiram fazer a prova, começar a prova era acho que às 5 horas da manhã, até porque Manaus é uma cidade extremamente quente, né? Então eles fizeram isso para as pessoas não passarem mal também por conta da temperatura. E aí então eu treinei muito pouco. Nos meus treinos eu não tinha conseguido fazer o mínimo na corrida. Estava conseguindo fazer o mínimo de abdominal. Abdominal, pessoal, sério mesmo, abdominal, flexão. É preciso fazer, sei lá, 50 abdominais, eu não sei quanto que tá agora mais os limites mínimos. Por favor, que é isso? Ou a mesma coisa, sinceramente, vocês acham, por exemplo, um cadeirante, ele não tem condições de ser delegado de polícia civil? Pelo amor de Deus, como não tem? Eu tenho um outro caso, até eu conheço uma pessoa que ele não tem uma mão direita e é um delegado de polícia excepcional, fantástico. Daniel, mas ele não consegue atirar. Qual é o problema? Quantas atividades que ele não pode fazer dentro da polícia? Quantas atividades que ele não pode fazer? Então, sinceramente, é preciso, tá? Lógico que não. Não é preciso. Não é preciso. A gente precisa de pessoas capacitadas tecnicamente, pessoas que amem ser policiais, que tenham um sonho de ser policiais. Essas são as pessoas que a gente quer. Porque são essas as pessoas que a gente vai precisar que estejam bem e querendo exercer o trabalho de policiais. Bom, voltando ao assunto, e aí no concurso do Amazonas eu não estava conseguindo fazer os limites mínimos, né? Então nos meus treinos pessoais eu fui fazer a prova, né? Porque, poxa, era meu sonho. E aí eu pensei o seguinte, e com certeza esse sergipano também, o Luan, que ontem teve a sua vida interrompida por conta de um sonho, né? Morreu no cumprimento de um sonho. Eu falei, eu vou. E eu lembro o que eu pensava. Falava, eu não quero saber, porque quando eu chegar lá fazer a corrida, eu vou sentir, vai vir uma força. Eu contava que eu ia ter uma força divina que ia me fazer correr um pouco mais e eu ia conseguir ser aprovado no concurso, no teste de avaliação física.
E a prova de corrida era a última prova, eu tinha passado, então fui passando, tinha o abdominal, foi aprovado, na flexão foi aprovado, e aí chegou a corrida. Eu não preciso nem falar como é que estava o meu coração, né, e a apreensão daquilo, porque eu ficava imaginando, imagina ser reprovado na prova de avaliação física, depois de toda a luta, depois de anos de luta, depois de rios de dinheiro gastos em cursinho, em faculdade, em livros, em viagens, em inscrição de concurso. E eu pensava, se eu reprovar, e se eu reprovar, e se eu reprovar? E fui fazer. A prova iniciou. Eu acho que eu fiquei nos últimos ali para terminar a corrida. E na terceira volta eu já comecei a me sentir muito mal, mas muito mal mesmo. E eu lembro que naquela ocasião, eu correndo sozinho, eu só pensava em Deus e pensava na minha família, falava, olha, eu preciso terminar. E felizmente consegui terminar a prova. Passando muito mal, mas consegui terminar a prova. E quando eu terminei a prova, primeiro veio aquela sensação de alívio, de olha, agora acabou, terminei, estou aprovado no concurso. Só faltava depois o exame psicotécnico também, que era eliminatório. E isso a gente vai falar numa outra ocasião. E eu ficava pensando, poxa, será que eu vou precisar de tudo isso? Se eu correr dessa forma, será que eu vou precisar de tudo isso? E eu ficava pensando, bom, vamos ver quando eu começar a atuação como delegado. Beleza. Terminei a prova, feliz, voltei para minha cidade. E aí saiu o resultado no Rio Grande do Sul e eu tinha sido aprovado também e precisava fazer o teste de avaliação física. Só que no Rio Grande do Sul, o que me preocupou? Que lá tinha mais 300 metros a mais para ter o mínimo. E tinha alongamento também, e eu estava parecendo uma pedra, eu não tinha alongamento algum, né, pessoal? Estudando, vocês sabem como é que é. Vocês estudam, vocês sabem como é difícil. Né? A gente só fica sentado, as costas ficam parecendo o corcunda de Notre Dame, parecendo o Cadeirudo. Muitas pessoas são muito novas aqui, não sabem nem quem é o Cadeirudo. Depois procurem aí o Cadeirudo, né? Um Quasímodo. Então, e aí eu comecei a me preocupar, porque eu queria muito ser aprovado no Rio Grande do Sul. Porque era meu sonho morar no Rio Grande do Sul. E meu sonho era morar na Serra Gaúcha. E eu falava, meu Deus, eu preciso ser aprovado nisso. O que eu vou fazer? Se eu quase não aguentei fazer a prova no Amazonas, me imagine agora no Rio Grande do Sul, que tem mais 300 metros. E aí eu já decidi, eu já sabia que eu não conseguiria fazer sozinho a minha preparação. E aí contratei um personal. E na época, né, imaginei, e não tinha dinheiro, eu não tinha dinheiro. Mas eu precisava contratar alguém para me ajudar, tentar fazer alguma coisa, né? E aí eu lembro que na época eu fui vender brinquedo, pessoal. Fui vender brinquedo para conseguir ter dinheiro para pagar. Bom, e aí consegui, paguei um personal, comecei a treinar. E em 3 meses eu emagreci 16 quilos. 16 quilos para fazer a prova. Eu estava treinando tanto, que eu não conseguia, chegou um ponto, e eu não estou falando isso de mentira, tá? Não estou mentindo. Quem me conhece sabe muito bem, a minha esposa, né, que me acompanhou durante toda a minha preparação, na época ela sabe muito bem, né? Meus familiares sabem muito bem. Eu não conseguia andar, pessoal, eu não conseguia andar. E aí o que eu fiz? Eu estudava no cursinho, eu parei de ir pro cursinho, porque andar me matava, porque eu sentia dores excruciantes, dores assim, insuportáveis. E aí, porque eu evitava de andar durante o dia para conseguir fazer meu treino de corrida à noite, com dores ainda. Então assim, eu poupava, eu acordava,
E aí eu morava sozinho, mas na época que eu fui passando, até para evitar gastos e conseguir pagar o personal e tudo mais, e pagar as viagens que eu estava precisando fazer, eu voltei a morar na casa da minha mãe. E aí na época, eu lembro que eu acordava e já começava a estudar, né? Já começava a estudar porque depois do TAF também ia ter a prova oral. Então eu já começava a estudar e tal, e não podia parar de estudar porque ainda não tinha sido aprovado, né? Para outros concursos que apareciam ali. Daí então eu evitava andar para que eu pudesse ter energia, um mínimo de energia para conseguir fazer os treinos durante a noite. E foi assim, até o dia da prova física. Fora o medo também de se lesionar, né? Fora o medo de se lesionar, porque a gente fica morrendo de medo. Eu ficava imaginando, imagina se eu quebro uma perna. Imagina se eu tenho alguma coisa, aí eu não posso fazer a prova. Então eu ficava assim, extremamente pressionado por mim mesmo, né? Bom, e aí treinei, emagreci 16 quilos e fui fazer essa prova lá no Rio Grande do Sul. Fui um dos últimos a terminar a prova, consegui ser aprovado no teste de avaliação física. E no dia, aliás, me lembrei de um fato aqui. No dia que eu fui fazer a prova física, pessoal, a minha dor era tanta, eu peguei eu tinha um gelol que eu colocava no meu shorts assim. Então, durante todo o percurso que a gente tinha que fazer ali nas provas de avaliação física, que teve lá no Rio Grande do Sul, teve abdominal, teve alongamento, teve o dinamômetro de apertar o negócio da mão para ver a pressão da mão também, assim, coisa sem noção, né, de ter, cara. Tinha também a barra era a única coisa que eu tinha facilidade de fazer. E aí, então foi passando o percurso e eu com gelol. E para passar na perna e para passar também nas costas, que minhas costas também, eu andava curvado porque a dor era imensa. E eu sabia que quando eu fosse correr, eu ia passar gelol nas costas ali, ia tentar fazer um alongamento, esquecer a dor, me concentrar e pedir a Deus para que tudo corresse bem. Algumas pessoas que estavam totalmente preparadas, tem pessoas que estão extremamente preparadas, né, pessoal, que correm super bem. Algumas pessoas que corriam lá que, sinceramente, eu acho que se corressem do lado do Bolt, o Bolt ficava para trás. Tenho certeza. Me desculpe, tô com tosse. E aí, chegou a hora de fazer a corrida. E aí já foi um outro ponto, né? Que aí fica todo mundo amontoado. E outro detalhe, né, pessoal? Aqui, sinceramente, a gente tá ainda com medidas restritivas em várias partes do Brasil. A gente está sendo ameaçado até por uma outra cepa aí do vírus. E a gente, nesse status, a gente produz aglomeração. É inevitável que haja aglomeração. No início, principalmente, quando dá uma largada, quando todos os candidatos estão muito próximos uns dos outros, sem máscara. Então, assim, é responsabilidade, sim, do Estado rever a necessidade do teste de avaliação física. Então, eu passei gelol ali e fui correr. Graças a Deus, fui aprovado lá. E me fez lembrar outra coisa que me marcou no meu TAF, que eu preciso compartilhar com vocês. A gente sabe que hoje eu vejo também a questão do concurso público, que eu não vejo nenhum tipo de política democrática em fazer o concurso público no que diz respeito à cobrança das inscrições, que hoje em dia estão exorbitantes para fazer os concursos públicos. Está exorbitante fazer o concurso público. É extremamente caro. E na ocasião eu lembro que tinha um candidato que desde a primeira fase ele chamou muito a minha atenção e a atenção de outros candidatos. Porque no Rio Grande do Sul, na primeira fase, eram divididos em duas fases. A primeira fase eram duas fases. A primeira fase, a prova de português, e a segunda fase, a prova de direito, que acontecia na parte da tarde. E era um período que estava muito frio no Rio Grande do Sul. Não sei se vocês conhecem, mas o Rio Grande do Sul é extremamente frio. É muito frio, muito frio.
E tava muito, mas muito frio. Só que tinha um candidato que ele tava de shorts e camiseta. Muito velhinho, muito velhinho mesmo. Assim, a roupa muito surrada, muito velha. Você percebia que era uma pessoa assim, que realmente não estava totalmente com dificuldades financeiras ali, né? E aí, tudo bem. Isso marcou muito as pessoas que estavam lá, porque estava um dia muito frio e ele estava encolhidinho num canto assim. Principalmente depois, na hora do almoço, tinha uma praça perto da onde a gente foi fazer a prova e ele estava encolhidinho assim no sol. E aí, beleza, isso marcou. Na segunda fase, aí o que me impressiona? Me impressiona ver essa mesma pessoa na segunda fase, meses depois, que a gente foi, né, então os aprovados na primeira fase foram fazer a segunda fase, e lá estava ele também. E da mesma forma, com uma roupa muito simples, estava frio também, uma roupa muito simples, bem surrada assim, e estava ali. Ele tinha sido aprovado na primeira fase e estava fazendo a segunda fase. Foram 2 ou 3 dias de prova, se eu não me engano, de segunda fase, e beleza. Então, estava ele ali. Da mesma forma, dava para ver que ele estava uma pessoa que estava passando por grandes dificuldades. E aí, no dia do TAF, depois que eu tinha terminado a minha corrida, eu já estava né, feliz e tal, estava comemorando. Muitos candidatos estavam, a gente continua vendo, né, os outros candidatos fazendo a prova física, e a gente fica torcendo para que as pessoas também sejam aprovadas, para dar incentivo para que as pessoas, né, consigam passar, porque para alguns é muito fácil, mas para outros é extremamente difícil o teste de avaliação física. E aí o que chamou a atenção? Tinha um menino que estava correndo com sapatos. Isso mesmo, sapato. Sabe sapato social? Estava correndo de sapato social. Sem meia. Isso chamou a atenção de todo mundo. Aquele menino correndo, fazendo TAF, de sapato social, sem meia. E correndo. E esse menino terminou a prova, teste de avaliação física. Quando ele saiu, eu cheguei próximo dele e eu vi que era aquele menino da primeira fase, que estava com a roupa surrada, passando frio. Na primeira fase, na segunda fase também. E estava ali no teste de avaliação física. E aí eu fui conversar com ele. Porque naquele momento, eu falei, esse cara deve ter uma história, muito diferente. Vou lá conversar com ele. Dei os parabéns pela aprovação dele e tudo. Né? Nossa, a gente avançou, que legal, agora a gente está indo para a prova oral. E aí eu perguntei, falei, cara, né, por que você correu de sapato? Ele falou, era o único sapato que eu tinha. Porque eu não tinha tênis para correr. Era o único sapato que eu tinha. E aí, claro, na hora, né, eu falei assim, cara, por que você não pediu um emprestado para alguém, né? Mas ele era uma pessoa tão introspectiva que estava com vergonha de pedir um tênis emprestado. Em razão da condição social, que ele não tinha condições. Todo o dinheiro que ele estava usando era para fazer a prova. Então ele correu, pessoal, ele correu de sapato, sem meia. Tem noção disso? O cara é guerreiro. Bom, foi aprovado e depois também eu encontrei ele de novo. Aí, por coincidência, ele caiu, o dia que ele foi fazer a prova oral, caiu no mesmo dia que eu também. Caiu no mesmo dia que eu. E aí eu encontrei ele lá, dei os parabéns para ele. Fantástico, fantástico. Então, e aí tava ele lá. Depois ele foi aprovado também. Só que ele não chegou a tomar posse. Ele passou num outro concurso, que era do estado dele. Se eu não me engano, era o Espírito Santo, se eu não me engano. E ele foi aprovado ali. E ele decidiu não ir para o Rio Grande do Sul. Mas passou por todas as fases, foi aprovado. Então, durante toda a preparação, a gente conhece muitas histórias de luta, de sofrimento, de superação. Cada um aqui tem uma história de superação para compartilhar durante o momento de preparação no concurso.
Mas o fato é que, depois que eu fui aprovado como delegado de polícia, eu nunca precisei correr ou fazer abdominal para prender alguém. Eu nunca precisei correr ou fazer abdominal para fazer um relatório de delegado de polícia. Eu nunca precisei correr nem fazer abdominal para fazer um indiciamento. Eu nunca precisei correr ou fazer abdominal ou nadar para fazer um interrogatório. Eu nunca precisei de nada do teste de aptidão física para fazer uma prisão em flagrante. Eu nunca precisei fazer um teste de avaliação física, nunca precisei correr para fazer qualquer tipo de diligência policial. Então eu acho que não precisa, a gente não precisa de teste de avaliação física. A gente pode preparar o candidato fisicamente um pouco mais? Pode, lá na Cadepol, e que não seja eliminatório, porque a gente perde muitas pessoas preparadas tecnicamente. E se isso você não consegue entender que é um problema que está acontecendo e que a gente precisa pelo menos discutir, reavaliar a situação da necessidade ou não de testes de avaliação física na prova para as polícias judiciárias, é só pesquisar, coloca no Google e veja quantas pessoas faleceram já tentando terminar o teste de avaliação física. Procurem, e depois também procurem. É claro que a gente não tem esses dados, mas quantas pessoas boas que não foram reprovadas, que são extremamente capacitadas para exercerem a função de policiais civis, e eu digo policiais civis ou policiais federais, tanto eu estou falando da própria instituição inteira, tá? Agentes de polícia, investigadores, agentes da Polícia Federal, todos os técnicos, os cargos técnicos, os delegados de polícia também, os delegados de polícia civis e federais, os investigadores de polícia, os escrivãos de polícia, os investigadores de polícia, os comissários, todos. É preciso correr para ser um policial foda? Não, não precisa disso. Então, realmente, assim, a notícia... acabei de ver essa notícia do Sergipano, eu vi no perfil da Carla, é Carla da Bola, eu acho, né? Eu até compartilhei com vocês aí no History. Porque é uma história que termina de uma forma precoce, então eu vou terminando por aqui, mas que eu realmente peço para que vocês pensem sobre a necessidade ou não de TAF. Coloque o assunto em discussão, porque quanto mais a gente colocar em discussão esse assunto, mais ele pode ter a probabilidade de ser discutido nos ambientes institucionais corretos. Na chefia da Polícia Civil, na chefia da Polícia Federal, na Superintendência da Polícia Federal, nos Ministérios do Ministério da Justiça, nas Secretarias de Segurança Pública, no Poder Executivo dos Estados, nas Assembleias Legislativas, no Congresso Nacional. A gente precisa rever isso. Está havendo uma necessidade. Isso não foi uma coisa isolada. Se fosse algo isolado, olha, Daniel, aconteceu uma vez a cada 10 anos. Mas não. Isso acontece sempre. E outra, principalmente agora a gente precisa reavaliar o teste de avaliação física, porque a gente está num período ainda que há restrições. Alguns lugares não tem tantas restrições, outros têm. São políticas municipais, que às vezes diferem das políticas estaduais, que outras diferem de políticas federais. Então, quando a gente exige também um teste de avaliação física, o que a gente fere? A gente fere a isonomia, princípio constitucional. A gente fere a igualdade, a gente fere a isonomia.
realmente há a mesma oportunidade para todos? Lógico que não. E as pessoas que tiveram mais restrições nas cidades que moram? Puderam se preparar da mesma forma? E outra, as pessoas que estão ali fazendo o teste de avaliação física, a aglomeração, não tem como não falar que não há aglomeração. Você vai fazer o candidato correr de máscara? Sinceramente, vamos repensar. Sobretudo nesse contexto de pandemia. A pandemia ainda não acabou. Ah, mas está todo mundo vacinado. Tudo bem, mas ainda não há certeza científica de nada. Se está todo mundo realmente imune. É uma probabilidade. E a gente está vendo pessoas que contraíram o vírus outras vezes. E agora nós temos também uma variante. E o Estado... É uma incoerência, né, pessoal? Olhem que incoerência. E polícias, vocês devem proteger os cidadãos. Sobretudo, os cidadãos que querem fazer parte da instituição. Sobretudo, os cidadãos que estão compromissados em fazer parte da instituição. Que vão dar a vida também em prol da segurança pública. Porque isso é verdade. Eu não conheço nenhum policial que não esteja e não estivesse preparado para dar a vida para proteger outro cidadão. Eu não conheço nenhum policial assim. Nossa, eu começo a falar assim e me dá uma nostalgia, porque a polícia, ela foi uma escola maravilhosa para mim, sabe? Então as polícias têm que proteger também os cidadãos que querem fazer parte da corporação, da instituição. Pessoas que estão compromissadas. Estão ali, não estão ali porque caíram de paraquedas. A pessoa que está no TAF é uma pessoa absolutamente preparada. Não caiu de paraquedas ali para ser policial. É uma pessoa que já passou por fases dificílimas. Então vamos conversar sobre isso, pessoal. Vamos conversar sobre isso. Tá? Conversem sobre isso no ambiente de estudo de vocês, com colegas. Tá? Vamos esperar que um dia, então, os outros estados copiem o exemplo do São Paulo, que pelo menos não exige o TAF, teste de avaliação física, para a carreira de delegado de polícia. E eu acho que, sobretudo agora, também não vai exigir o teste de avaliação física no próximo concurso. Fechou, pessoal? Então, meus sentimentos, eu vou encerrando por aqui. Com uma live não legal, né? Um tema não gostoso de falar. E meus sentimentos para você, meu amigo, o nome dele, vamos ver, Luan Torquato, de Sergipe, que passou mal então ontem nos últimos 30 metros dos 2.100 metros da prova de corrida na pista de atletismo no Rio Grande do Norte. Eu espero que você esteja bem no lugar que você está agora, e que Deus conforte o coração de todos os seus familiares. E embora é claro que a gente saiba que os familiares não vão assistir esse vídeo, mas o importante é a gente exteriorizar aquilo que está dentro da gente. Nós somos energia, então é que essa energia de esperança, de renovação, de acolhimento, que essa energia envolva todos os familiares aí do Luan, e que o Luan esteja muito bem agora nessa nova fase da vida, porque a vida aqui não termina também, né, pessoal? Ela prossegue. E vamos conversar mais sobre TAF, tá bom? Um grande beijo para todo mundo, um grande abraço para todos, aqueles que não gostam de beijo, um grande abraço para todos, bons estudos e fiquem com Deus. Fui.